mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Vamos lá, galera, vamos corrigir nosso quarto simulado aí de matemática visando o concurso do Fuzileiro Naval. Questão 1. Um operário de uma empresa de telefonia reuniu-se com a esposa e os 2 filhos, a fim de estabelecer metas para o gasto mensal do seu salário líquido, que é o único salário da família. Após a reunião, ficou estabelecido o seguinte: 1/4 do salário vai para o aluguel, 3/10 para a alimentação, 1/20 para a compra de medicamentos, 3/20 para pagamentos de mensalidade. O resto que sobra, R$550, vai para o lazer da família. Dessa forma, podemos afirmar que o salário do operário é... Então, o primeiro passo, eu vou ver em relação à fração, qual é o gasto dele em relação à fração, né? Então, aqui, ó. Então, ó, ele gasta 1/4 mais 3/10 mais 1/20 mais 3/20. Beleza? Vou tirar o MMC para ver o gasto dele aí total. O MC vai dar 20, ó, aqui, ó. 20 divide 4 e 20 divide 10. Logo, o MMC entre múltiplos é o maior deles. Beleza? Então, o MMC é 20 aí, tá? Então, ó, aqui é 4. Para virar 20, eu multipliquei aqui por 5. Né? Multipliquei aqui por 5. Vou multiplicar em cima por 5 também. 5 vezes 1, 5. Aqui é 10. Para virar 20, eu multipliquei por 2. Multipliquei por 2. 2 vezes 3, 6. E aqui, ó, já que aqui é o próprio 20, basta você somar aqui, ó, 1 mais 3, 4. Tá? Então, o que acontece agora, ó, somando aqui, ó, eu tenho 15, né? Então, 15/20 foi tudo que ele já gastou. Então, em relação à fração, sobra quanto, ó? Se eu tenho 15, falta quanto para chegar a 20? Então, restou do salário dele. Restou 5/20. Isso é o que restou do salário dele. Você sabe qual é o salário dele? X. Então, 5/20 do salário, então de X. E esses 5/20 do salário equivale a 500 reais, tá? 500 reais aqui que ele fala que foi o resto, tá? Ó, simplificando por 5 vai dar 1, simplificando por 5 vai dar 110. Multiplicando cruzado, o salário dele, que eu chamei de X, vai ser igual 20 vezes 110, vai dar 2.200. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede, tá? Vou marcar o gabarito aqui, C, e vamos fazer a próxima. Questão 2. A altura de um triângulo equilátero e a diagonal de um quadrado têm medidas iguais, ou seja, são congruentes, né? Se a altura do triângulo equilátero, não, se a área do triângulo equilátero é 16 raiz de 3 metros quadrados, então a área do quadrado em metros quadrados é... Então, olha só, cara, você tem 2 maneiras bem clássicas de resolver essa questão. Então, ó, eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero e aqui eu vou desenhar um quadrado, tá? Ele fala para mim que a altura do triângulo equilátero, né? Tá parecendo ser um triângulo equilátero não, mas é, tá? A altura do triângulo equilátero é igual à diagonal do quadrado. Beleza? Então, o valor dessa altura é igual a essa diagonal. Sandro, já sei o que eu vou fazer então. Eu vou achar o lado do triângulo equilátero, uso a formulazinha da altura, acho a altura, acho a diagonal do quadrado, acho o lado dele, vou lá e acho a área. Pô, pode ser. Porém,
O triângulo equilátero, quando você estudou área, você tinha duas fórmulas para ele. Uma delas, a mais conhecida, é em função do lado, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou, né, se você viu minha aula aí de triângulo equilátero, né, de áreas, não de triângulo equilátero, de áreas, você viu que você tem em função da altura h ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Essa é a área do triângulo equilátero em função da sua altura. Beleza? O quadrado, a área mais conhecida é L ao quadrado. Em qualquer quadrilátero que tiver diagonais perpendiculares, a sua área é o produto das diagonais. Ah, Sandro, então as diagonais do quadrado são iguais. Isso. Então fica diagonal ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, ó, eu vou achar a altura, automaticamente tem a diagonal, já jogo aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Então ele fala para mim aqui na questão que a altura é igual a diagonal. Então vamos lá. Vou usar essa fórmula aqui, ó. 16 vezes raiz de 3 é a área. E essa área é igual a h ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Posso cortar raiz de 3 com raiz de 3. Multiplicando cruzado, eu tenho que h ao quadrado é igual a 48. Sandro, tira a raiz quadrada? Cara, não tira não. Porque, ó, você que já estudou bastante, você observa o seguinte. Se eu tenho dois caras iguais, se eu elevar eles ao quadrado, continua sendo igual. Beleza? Ah, Sandro, então h ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado? Sim. Ó, a diagonal ao quadrado aqui, ó. Então h ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado, logo ela é igual a 48. Então vamos aqui, ó. A área do quadrado vai ser 48 dividido por 2. A área do quadrado é igual a 24. Beleza? Gabarito letra B. Gabarito aí procede. Vou marcar aqui pra gente ir para a próxima. Para a próxima aí. Questão 3. Em um quartel, a cada 12 dias faz-se uma arrumação nos armários e a cada 15 dias é feita uma limpeza nos equipamentos, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Essas duas tarefas coincidiram no dia 10 de janeiro de 2023. A coincidência seguinte ocorrerá no dia. Olha só, quando você tem acontecimentos sucessivos, né? Acontecimentos sucessivos, você sabe que é uma questão tradicional de MMC. Basta pegar o 12 e o 15 e tirar o MMC entre eles. Então vamos decompor aqui em fator primo. Ó. Por 2, 6, 15 não pode. Por 2, 3, 15 não pode. Agora por 3. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Agora é 5. Já está satisfeito? Aqui está satisfeito. Se está satisfeita a decomposição, né? Apareceu 1 em todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, o MMC entre 12 e 15 é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, 60 dias aí. Ó, olha só, o que acontece? Você está em 10 de janeiro. 10 de janeiro. Para acabar o mês, faltam 21 dias, né? Porque janeiro é um mês de 31 dias. 21 dias se passaram. 21. Você tem o mês de fevereiro, ó, 2023 não é um ano bissexto. Então, fevereiro tem 28 dias. Então, mais 28 dias. Agora já estou indo para março. Então, aqui já tenho, ó, 49 dias. Falta quanto para chegar a 60? 11. Né? Então, ó, 60 menos 49, 11. Então, a próxima coincidência, né? A próxima vez que eles vão arrumar tudo junto aí, vai ser 11 de março. Gabarito letra D e gabarito procede, tá? Questão 4. A figura abaixo representa um terreno que deverá ser cercado contra animais com 3 fios de arame. Então, olha só, em cada lado ali vai ter 3 fios, ou seja, eu vou dar 3 voltas nesse terreno. Esse tinha que observar.
A quantidade de arame que será utilizada para cercar o terreno em metros é... Então, no seu simulado ficou faltando essa figura, tá? Desculpa aí, já consertei lá. Vamos lá. Primeiro eu vou achar o perímetro. O que seria o perímetro? Dar uma volta. Mas o primeiro detalhe é, as unidades estão em medidas, né, diferentes ali, unidades diferentes. Ó, metro, decímetro, decâmetro e quilômetro. Vamos passar tudo para metro. E já que ele está pedindo em metro mesmo, passar tudo para metro. Beleza? Então, ó, 6 60 decímetros. Eu quero passar para metro. Então, basta deslocar a vírgula, né? Ou seja, uma casa decimal da direita para a esquerda. Então, dividir por 10. Então, deu 6 metros. Eu estou com 1,8 decâmetros. Basta andar uma casa decimal, né? Da esquerda para a direita. Multipliquei por 10. Então, dá dando 18 metros. E 0,005 quilômetros eu quero passar para metro. Estou em quilômetro. Eu vou andar hectômetro, decâmetro, metro. Andei 3 casas da esquerda para a direita. Ficou 5 metros. Tá? Então agora eu vou somar tudo, né? Então, uma volta ele vai dar 8 mais 6 mais 18 mais 5. Então aqui eu tenho, ó, 18 mais 6, 24, 29, 37. Confere? 37. Então, uma volta ele percorre 37 metros. Só que ele vai colocar uma volta com arame, 2, 3 voltas. Então vai ser 3 vezes 37. 3 vezes 7, 21, fica 1. E vão 2, 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Então, 111 metros aí de arame. Beleza? Gabarito letra B. E o gabarito procede. Vamos para a próxima. Ó, questão 5. Dado um triângulo ABC, onde A é igual a 80 graus, C é igual a 40, a medida do ângulo agudo, então olha só, ele quer a medida do ângulo agudo, né? Medida do ângulo agudo aqui. Então, a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes internas dos ângulos A e B. Olha só, vamos desenhar esse triângulo aqui e ver o seguinte, ó. Ó, ele falou pra gente que esse ângulo aqui vale, vou chamar de A, vale 80. O ângulo em C vale 40. Ó, em qualquer triângulo, a soma tem que dar 180. Confere? Lembra, né? 180. Já tem um 120. Faltou quanto para 180? 60. Então, esse ângulo aqui é 60. Aí depois ele fala que existe uma bissetriz interna em A ela encontra com a bissetriz interna do vértice B, formando um ângulo agudo. Aí você tem que observar o seguinte, Sandro, estou vendo 2 ângulos formados ali. Ele não falou que era um ângulo entre, e sim um ângulo formado por elas. Pode ser o ângulo aqui de fora, ó, pode ser esse, ou esse aqui. Tá? Ele quer o agudo. Pela minha figura, aparentemente o agudo é o de fora. Vamos ver. Ó, se aqui é uma bissetriz, esse ângulo foi dividido ao meio. Então vai ser 40 graus para cá, 40 graus para cá. Beleza? Tem um 60, ele foi dividido ao meio. 30 graus para cá, 30 graus para cá.
Vou chamar esse ponto aqui de encontro aqui das bissetrizes de um ponto D, para eu poder fazer menção ao triângulo A, D e aqui B, que eu esqueci de colocar. O triângulo ADB. Ó, 40 mais 30, 70. Falta quanto para chegar a 180? Ó, 110. Ó, isso aqui tudo é um ângulo raso, 180. Isso aqui é 110, isso aqui é 70. Tá? Ó, ângulo obtuso, tá na letra E, cuidado para não marcar isso. Aqui é obtuso, ele que é o ângulo agudo, 70. Tá? O ângulo formado pelas bissetrizes, não é entre as bissetrizes. Então, pelas bissetrizes pode ser tanto o que está entre elas ou o externo. Tá? O interno e o externo aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 6. O valor de 16 elevado a 1 quarto mais 343 elevado a 1,333 é igual a... Então, beleza, olha só. O 16 dá para escrever na base 2, não dá? Vamos decompô-lo aqui. Ó. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Então, 16 é 1, 2, 3, 4. 2 a quarta. Uma das maneiras de fazer é essa. Tá? Você pode transformar esse cara aqui em forma de radical. Tá? É uma das maneiras também. O 343, vou usar a mesma ideia. Vou decompor em fator primo. Eu vou observar aqui. Sandro, 343 é por 2? Não. Ele não é um número par. É por 3? Não. A soma dos algarismos não divide 3, então ele também não divide 3. Não é por 5? Vamos ver por 7. 343 por 7 vai dar 49. Por 7 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Então, 343 é 7 ao cubo. Então, 7 elevado ao cubo, que por sua vez está elevado a 1,333. Tem uma dízima. Tá? Se eu tenho uma dízima, eu vou escrever na forma de fração. Vou olhar para a parte periódica. A parte periódica tem só o algarismo 3 que se repete. Então, o único algarismo que se repete. E esse algarismo é o 3. E a regra diz, para cada algarismo distinto que se repete, eu acrescento 9. Então, só tem um único algarismo, um único 9. Beleza? Agora, eu vou pegar da parte inteira até o período. 13. Menos a parte inteira. Tá? Vai ficar 12 nonos. Simplificando em cima e embaixo por 3, vou ficar com 4 terços. Então está elevado a 4 terços. Lembrando que eu posso escrever tudo em forma de radical. Porém, eu posso usar essa regrinha da potência aqui, ó. Potência de uma potência. Você vai conservar a base da potência e multiplicar os expoentes aqui, ó. O de dentro multiplica o de fora e vice-versa. Vai ficar n vezes n. Então, eu vou usar isso aqui, ó. 4 vezes 1 quarto. Vai ficar 4 sobre 4, que dá 1, tá? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2. Aqui é a mesma coisa, o de dentro multiplica o de fora, ó. Vai ficar 7. 3 vezes 4, 12 terços. Quanto é 12 dividido por 3? 4. Então, 7 elevado à quarta potência. Ó, se você observou, o 7 ao cubo já era 343. Então, 7 elevado à quarta potência é 343 vezes 7. Então, 7 vezes 3, 21. Fica 1 e vão 2. 7 vezes 4, 28 com 2, 30. 0 e vão 2. 3 vezes 4, 3 vezes 7, perdão, 21 com 2, 23. Então, 2.000. Não, aqui subiu 3, né? Foi mal. Aqui deu 30, né? 2.401. 2.401 mais 2.
2.403. É a nossa resposta aí, que está na letra E. Então, gabarito letra E, gabarito procede. Questão 7. Um fazendeiro tem em função do tempo o preço de venda e o preço de custo de uma arroba através das seguintes equações. Preço de venda, menos raiz de 2t ao quadrado sobre 120, mais 3 raiz de 2 vezes t, menos, abre parênteses, raiz de 2 menos 1, tudo isso dividido por 2 menos raiz de 2, fecha parênteses. Preço de custo, igual a raiz de 2t ao quadrado sobre 120, mais 2 raiz de 2 vezes t, menos raiz de 2 sobre 2. E a lucratividade é dada por preço de venda menos preço de custo. Em qual dos dias abaixo a arroba dará maior lucro? Então, olha só, cara. Primeiro, vamos achar a lucratividade, fazendo a diferença aqui. Então, olha só, a lucratividade em função de t vai ficar, eu tenho esse cara menos esse menos esse. Ó, então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui separado, menos raiz de 2 sobre 120 menos raiz de 2 sobre 120. Tá? O t ao quadrado eu coloquei em evidência, tá? Então vai ficar assim, ó. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 2 raiz de 2 sobre 120 t ao quadrado, tá? Se eu quiser dar uma simplificada, vai dar 1 e aqui vai dar 60. Então tá ficando menos raiz de 2 t ao quadrado, né, sobre 60. Isso aí. Então tá ficando aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 60 t ao quadrado. Agora eu vou pegar esse menos esse. Então tem aqui, ó, 3 raiz de 2t menos 2 raiz de 2t. Então aqui eu tenho, ó, 3 menos 2, 1. Então vai ficar 1 raiz de 2t mais raiz de 2 vezes t. E esse menos esse. Então olha só, vou deixar assim mesmo, ó. Então, vou calçar os demais aqui. Vou abrir um colchete e vou deixar assim, ó, menos raiz de 2 menos 1 sobre 2 menos raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Você não sabe essa parte, não? Não. Por que, Sandro? Porque eu percebi isso aqui. Olha o que ele fala pra gente. Ele tem ponto de máximo, né? Essa parábola tem ponto de máximo, porque ele é uma função decrescente, então ela tem máximo. Ela tem ponto de máximo. Vou colocar aqui o eixo do tempo, né? O nosso eixo x seria o tempo, tá? Em função de t, né? Eu tenho uma função em relação a t, então o t é o x. E ele quer o tempo, né? Ele quer o arroba quando o tempo for o quê? Máximo. Então aqui, ó, se esse cara aqui representa o eixo x, ele quer o x do vértice. O nosso x do vértice será aonde ele tem o tempo máximo aí, tá? Arroba dará maior lucro no meu tempo aqui máximo, que seria o x do vértice, tá? X do vértice. E o x do vértice, ele é igual a menos b sobre 2a. Viu? Então, quem é b? Raiz de 2. Quem é a? Vai ficar 2 vezes. Quem é a? O a é menos raiz de 2 sobre 60. Posso dar uma simplificada aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 30. Então, olha só, vamos aqui devagar, ó. Menos dividido por menos vai dar mais. Vou conservar a primeira fração. Então, aqui o x do vértice, que é meu tempo aí, né, quando a arroba tiver o valor máximo, tá? Então, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso a segunda.
30 sobre raiz de 2. Cortando, ó. Raiz de 2 vai embora com raiz de 2, 30. Então, 30 dias aí, tá? Então, gabarito, letra B, gabarito aí procede. Questão 8. Dado o número 2520, quantos são os divisores que não são primos? Então, ele quer os divisores que não são primos. Não são números primos. Então, beleza. Vamos decompor em fator primo. Beleza? Vamos fazer a regrinha. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou achar todos os divisores, né? E deles, eu subtraio os divisores que são primos. Vão sobrar os que não são primos. Beleza? Então, 2520. Vou decompor em fator primo. Para usar a regrinha para achar os divisores, né? A quantidade de divisores. Por 2. 1260, né? Por 2. 630. Por 2. 315. E 315 não é por 2, mas é por 3, ó. 3 mais 1, 4, mais 5, 9. Se 9 divide 3, 315 também, né? Aquela regrinha da divisibilidade por 3. 315 por 3 vai dar 105, né? Continua sendo por 3, que vai dar 35. Por 5, que vai dar 7. Por 7, que vai dar 1. Apareceu unidade, está satisfeita a decomposição. Beleza? Então, o 2520 na forma fatorada, ele é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1 e 7 elevado a 1. Para achar o número de divisores, né, a quantidade de divisores, o número de divisores do 2520, o que nós vamos fazer para achar a quantidade de divisores de um número? A cada expoente eu acrescento uma unidade, olha só. Aqui é 3, eu vou acrescentar uma unidade. Sandro, posso colocar 4 direto? Pode, cara. Somei uma unidade a ele. A esse 2, eu vou somar uma unidade também. Ao expoente do 5, que é 1, eu vou somar uma unidade. Ao expoente do 7, que é 1, eu também somo uma unidade. Então, iremos somar uma unidade a todos os expoentes dos fatores primos. Fizemos isso. Agora eu vou somar ali, ó, 4 e multiplico aqui, ó, 2 mais 1, 3, vezes, aqui está dando 2 e aqui também está dando 2. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 24, 2 vezes 24, 48. Ó, ele tem 48 divisores no total. Cuidado para não vir aqui e marcar. Ele quer os não primos. Ah, Sandro, e quem são os primos, Sandro? Os primos estão aqui, ó. Eu tenho o fator primo 2, que é um divisor dele, o 3, o 5 e o 7. Ele tem 4 divisores primos, então eu vou pegar 48 e dele vou tirar os primos, sobrarão os não primos, que são 44. Beleza? Então, gabarito, letra E, gabarito aí procede. Figura a seguir, o valor de x é... Então, olha só, se você olhar, que polígono é esse? Eu tenho um polígono de 5 lados, é um pentágono. Então, eu vou somar tudo e igualar a soma dos ângulos internos de um pentágono. Então, para você achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que multiplica n menos 2, onde n é o número de lados ou vértices do polígono. Beleza? Então, aqui eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. 5x mais 10, 20, 30, né? 42, 50. Mais 50 graus. Tudo isso igual a soma dos ângulos internos de um pentágono. Sandro, já fiz tanto que eu sei que é 540. Se você não fez tantas questões desse tipo, você tem 180 graus. É um pentágono, polígono de 5 lados. 5 menos 2, você vai ter 180 graus que multiplica 3, que vai dar 540. Sandro, na hora da prova eu esqueci essa fórmula, esqueci que é 540. Cara, então você faz assim, ó, número de lados, soma dos ângulos internos. O triângulo é o que você lembra mais.
180. Aumentei um lado, daqui para cá eu aumentei um lado a mais. Daqui para cá, você aumenta, a cada vez que você aumenta um lado, aumenta mais 180 graus. Tranquilo? Então, o quadrilátero tem 360. Ah, então o pentágono, ó, aumentei 1. Então aqui vai aumentar 180. Então, 360 mais 180, 540. E assim vai, cara, tá? Ó, vi que dá para simplificar todo mundo por 5. 5x por 5 vai dar x. 50 por 5 vai dar 10. 540 por 5 é 108. Eu quero x é igual a 108 graus menos 10 graus. X igual a 98 graus, tá? Ele quer só x mesmo, né? X. Então, gabarito letra B, gabarito aí, procede. Questão 10. O conjunto de solução nos reais da inequação 2x menos 3 dividido por 3x menos 2 maior ou igual a 1 é o seguinte intervalo. Então, olha só. Vamos lá. Vou repetir aqui, ó. 2x menos 3 sobre 3x menos 2. Vou passar o menos 1 para o outro lado. Mais 1 para o outro lado. Mais 1 passando para cá, vem menos 1. Maior igual a 0. Beleza? Então, vou repetir aqui, ó. A barra de fração. Deixa eu melhorar ela. Vou repetir o denominador, 3x menos 2. Vou repetir esse denominador, 2x menos 3. E vou fazer aqui, ó, 3x menos 2 vezes menos 1. Menos vezes mais vai dar menos. E menos vezes menos vai dar mais. Tudo isso maior igual a 0. Então, está ficando, ó, 2x menos 3x menos x. Menos 3 mais 2, menos 1. Maior ou igual a 0. Embaixo, 3x menos 2. Agora eu vou achar as raízes, ó. Vou achar a raiz ali, ó. Menos 1, menos x menos 1 igual a 0. Menos x igual a 1. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter x igual a menos 1. Beleza? Essa raiz guardada. Agora eu vou achar outra. A outra raiz vai vir 3x menos 2 igual a 0. 3x igual a 2. X igual a 2 dividido por 3. Então vamos lá escrever um intervalo. Não vou fazer interseções, tá? Eu costumo fazer assim, ó. Coloco uma única reta e vou fazer, ó, menos 1. Então, ó, é maior ou igual. Então, esse intervalo eu pego ele. E esse aqui aberto, porque senão vai zerar o denominador, tá? 2/3. Aí aqui eu vou analisar, ó. Menos dividido para mais, vai dar menos. Então eu começo menos. Chegou na raiz, eu vou inverter o sinal. Mais. Bateu na raiz, inverto o sinal. Menos. Beleza? Aí eu fiquei com o seguinte intervalo, ó. Aqui, ó. Eu quero valores maiores que zero, ou seja, positivo, maiores ou iguais a zero, né? Então esse intervalo aqui, ó. Maiores ou iguais a zero. Então eu vou ter aqui, ó, o conjunto de solução. Seguinte, intervalo fechado em menos 1, né? E aberto em 2/3 ali. Tá? Um gabarito letra E, gabarito aí procede. Questão 11. Quando o maior lado de um triângulo inscrito em um círculo coincide com o diâmetro desse círculo, o triângulo é necessariamente retângulo. Sim, olha só. Mesmo se ele não falasse para você, ele te desse facilidade, ele colocasse essa figura, o triângulo seria retângulo por quê? Olha só. Se esse cara aqui é o diâmetro, esse arco aqui vale 180.
o ângulo inscrito na circunferência é metade do arco. Então, necessariamente aqui é 90. Tá? E se não falasse isso, você tinha que conhecer essa teoria. Beleza? Assim sendo, na figura, a figura aqui, a área, né, a área do círculo de centro em... A área do círculo, né, não falando raio, a área do círculo de centro em O em metros quadrados é igual a... Então, olha só, cara, a área do círculo, a área, ela depende exclusivamente de π e do r ao quadrado. Π é constante, basta fazer r ao quadrado que eu vou ter a área. Então, basta achar o raio, né? Achar o raio ali, porque ele fala, olha só, isso aqui vale 2, beleza? Ó, o oposto a 30 é a metade da hipotenusa no triângulo retângulo 30, 60, 90. O oposto a 30 é a metade da hipotenusa. Isso quer dizer o seguinte, que a hipotenusa aqui vale 4, beleza? Seria o meu diâmetro. Se você não lembra do triângulo egípcio, você faz, ó, seno, vou chamar aqui do diâmetro, tá? Vou chamar o diâmetro aqui de x. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Chamei de x. Quanto vale seno de 30? Meio. Multiplicando cruzado, ó, x vezes 1, x. 2 vezes 2, 4. Então, o diâmetro é 4. Se o diâmetro é 4, o raio vale quanto? Metade. O raio vale 2. Beleza? Então, aqui eu vou ter, ó, π 2 elevado ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Vou ter 4π metros quadrados aí. Tá? Gabarito letra A. Gabarito aí procede. Sandro, se esse triângulo não fosse retângulo e ele quisesse achar o raio, né? Se o triângulo não fosse retângulo, você fazia a lei de senos, lei de Lamy. Aí você faria o seguinte, olha só. Você ia fazer o lado está para o seno do ângulo na mesma razão que o diâmetro, né? Lei dos senos. Qualquer lado está para o seno do ângulo na mesma razão que o diâmetro. E você ia matar a questão. Tranquilo? Vamos lá, vamos para a próxima aí. Questão 12. Dar a geratriz da dízima 0,058333. Então, beleza, cara. Então, vamos lá. Vamos achar essa geratriz aí que ele pede na questão. Olha o que acontece. Essa dízima é uma dízima periódica composta. Por quê? Ó? Tá vendo essa parte aqui? Essa parte toda é o antiperíodo. Beleza? O antiperíodo. Não sei se você lembra aí. Antiperíodo. Então, aqui achar essa dízima aí. Então, olha só. O período, no período, ó, essa parte aqui é o período. No período, eu tenho somente o algarismo 3 que se repete. Então, para o denominador, eu vou acrescentar um 9 para cada algarismo distinto do período. Viu? Então, aqui um único 9, porque no período só tem um algarismo 3. Beleza? E no antiperíodo, um 0 para cada valor do antiperíodo. Ó. Eu tenho um 0 para ele. Para cada algarismo que estiver no antiperíodo, eu acrescento um 0. Um 0 para o 5 e um 0 para o 8. Beleza? O denominador já está satisfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, começando por 0, não vai mudar, vou pegar do primeiro cara do antiperíodo até o período ali. Então aqui eu tenho o número 583, tá? Já que o 0 ali não tem significado nenhum. 583 menos o antiperíodo, que seria 0,58 ou simplesmente 58. Beleza? Tranquilo? Vamos recapitular, ó. O que você faz mesmo? Você vai pegar do antiperíodo até o período, nesse caso 58. Né? Aqui, ó, 3, perdão, o 3 ali. Tá? Depois eu vou pegar o antiperíodo e subtrair, tá vendo? Então vai ficar 583 menos 58. Tá? 583 menos 58. Então você vai ter, ó, 583 menos 58 vai dar o quê? 525, né? Deixa eu só trocar aqui a cor. Vai ficar 525 sobre
900. Beleza? Vamos dividir aqui com calma. Primeiro eu vou dividir em cima e embaixo por 5, porque eu sei que ambos são divisíveis por 5. Vamos devagar, tá? 125 por 5, 525 por 5, perdão, vai dar 105, né? 525 por 5, 105. Aí eu vou ter 9.000, né, dividido por 5, que vai dar o quê? 1.800, né? Dá para dividir por 5 novamente. Ah, Sandra, dá para dividir por 5, sim. Então, ó, 105 dividido por 5, você tem quanto? 21. E 1.800, né? 1.800 dividido por 5, você vai ter 360. E você consegue perceber que dá para dividir por 3 ainda. Então você vai ter 21 por 3 vai dar 7. 360 por 3 vai dar o quê? 120, né? 120. Então, a fração irredutível ficou 7 120 avos, gabarito letra D. O gabarito aí procede e vamos fazer a... Vamos lá, questão 13. As medidas das diagonais de um losango são: esse D aqui seria diagonal maior em centímetros e diagonal menor em centímetros. Sendo D maior e D menor as raízes da equação, então olha só, ele fala que Dzão e Dzinho são as raízes da equação, tá? Dessa equação. Ele quer a do losango. Como você calcula a área de um losango? Você tem diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E se você olhar em relações entre coeficientes, Sandro, você vai achar as raízes? Não há necessidade, porque isso aqui seria o produto das raízes. E o produto das raízes de uma equação ela é igual a C sobre A. Tá? D maior e D menor são as raízes. Então, eu tenho um produto. Então, D vezes D vai ser... Quem faz o papel de C? Ó, 60. E o A vale 1. Então, está dando 60. Então, a área vai ficar 60 dividido por 2. Porque o produto das diagonais é 60. Tá? Que são as raízes. Então, dá 30. 30 metro quadrado. Centímetro, né? Perdão, metro não, centímetro. 30 centímetros quadrados. Que está na letra C. Tá? Vamos fazer a próxima, vamos lá. Questão 14. Qual o valor do suplemento de y na figura abaixo? Então, ele quer o suplemento de y. A primeira coisa, eu vou trazer esses ângulos, né, que estão fora das retas paralelas para dentro delas, né? Lembra? Eu vou, porque eu quero visualizar isso aqui, ó. Quero visualizar aqui, ó. Esse zigue-zague aqui, ó, tá vendo? Esse dente aqui, ó. Vendo? É isso que eu quero visualizar aqui, ó. Tá? Então eu vou traçar uma reta, né, separando esses caras. Porém, esse cara que é 30, eu vou trazer para cá, ó. Aqui vale 30. Beleza? Vou traçar uma reta aqui, ó. E eu vou ter o seguinte, eu vou começar por quem está com a variável, aqui, ó, gama, tá vendo? Ó, gama está desse lado, ó. Gama é gama, Sandro. Gama mais 40 graus, ó, os bicos que apontam para o mesmo lado, ó, tá vendo? Ó? Gama mais 40 graus é igual a 70 mais 30 graus, tá? Então tem gama vai ser igual a 70 mais 30, 100 graus menos 40 graus. Então gama é igual a 60 graus. Aí você, com a pressa, marca a letra A. Só que não. Aí você volta no enunciado para ter certeza se é isso. Ele quer o suplemento de gama. Ah, Sandra, ele quer o suplemento, sim. Então o suplemento vai ser 180 menos gama. E quem é gama? Gama é 60 graus. Então 180 graus menos 60, 120 graus. Gabarito, letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 15. A soma de dois números é 435. Então,
Você sabe que números são esses? Não. Então eu vou chamar assim, ó. X mais Y igual a 475. Beleza. Se dividirmos o maior por 16, eu vou dizer que x é o maior, beleza? Eu vou pegar o maior, vou dividir por 16, vou pegar o menor e dividir por 3. Encontramos quociente, resto, encontramos quociente, resto zero e quociente iguais, né? Ou seja, deixa eu só apagar isso aqui, encontramos resto zero e quociente iguais. Então, os quocientes são os mesmos e aqui são zero, beleza? Aplicando a regra da divisão, dividendo é igual divisor vezes quociente mais o resto. Então vai ficar 16q. E o y é igual a 3 vezes q. Quociente é igual divisor vezes quociente mais resto. Beleza. Aí que é o seguinte, né? Encontre os dois números e selecione a opção incorreta. Olha, que é incorreta. Beleza? Ó, ele fala, o menor número encontrado é divisível por 3, sim, olha só, ele é 3q, ele vale 3q, ó, ele tem um múltiplo aqui de 3. Se ele é múltiplo de 3, ele é divisível por 3, então isso aqui já é verdade. Tá? Já é verdade de cara, sem fazer muito esforço. Agora vamos achar quem é q para achar x e y, tá? Ó, 16q mais 3q é igual a 475. 16 mais 3, 19. Então, 19q é igual a 475. Que vai ser igual a 475 dividido por 19. Que vai ser igual a 475 dividido por 19, vai dar 25, né? 25. Beleza? 25 aí. Que é 25. Se que é 25, dá para achar x e y aí. Então, x vai ser igual a 16 vezes 25. 16 vezes 25 vai dar, ó, 10 vezes 25, 250, 250, 6 vezes 25, vai dar o quê? 400, né? 400, pronto, 400. Y é igual a 3 vezes 25. Y é igual a 75. Ó, vamos aqui para a letra A. Um deles é quadrado perfeito, olha só. Aqui não tem uma multiplicação, não precisa nem olhar para 400. Aqui não tem uma multiplicação, é quadrado perfeito, que eu tiro a raiz quadrada dele, exata, e dá para tirar a raiz quadrada de 25. Então, se ambos são quadrados perfeitos, estão multiplicando, então o x todo é quadrado perfeito. Ó, aqui, tá vendo? Raiz quadrada de 400, 20. Então, ó, um deles é quadrado perfeito. Verdade também. O maior divisor comum é 75? Pô, cara, não. Apesar que um deles vale 75, mas olha só. Ó, o maior divisor comum aqui, ó, 25, ó. Já tem um 25 aqui. Ele quer a incorreta. Já achamos a incorreta. A incorreta é a letra B. Mas vamos ver, ó. O quociente do maior pelo menor é uma dízima periódica? Se eu pegar aqui, ó, 16 vezes 25. Opa. 16 vezes 25 dividido por 3 vezes 25. Dividir por 25, 25, fiquei com 16 terços. Sandro, precisa dividir? Olha só, não precisa. Esse cara aqui não é múltiplo de 3? Sim. Em cima tem algum múltiplo de 3? Se eu pego um número que não é divisível por 3 e o denominador é 3, gera uma dízima. Então aqui é uma dízima periódica. Beleza? Então aqui é verdade. Pode dividir que você vai ver que vai dar uma dízima. Vai dar 5,33333 a vida toda. Então olha só. O menor múltiplo não nulo comum aos números é 1.200. Cara, verdade, olha só. Você vai tirar MMC? Não, cara, já tenho aqui fatorado. Cadê os números fatorados? Estão aqui, ó. 25 é 5 ao quadrado. Então, né? Eu tenho 16, que é 2 ao quadrado. Vou pegar 16. Vou pegar o 3, que também não é fator comum. E vou pegar o 25. Então, ó, 16 vezes 25, eu já sei que é 400, vezes 3, 1.200. Então, verdade. Então, gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Ele quer a metade do número 2 elevado a 11 mais 4 elevado à oitava potência. É igual a
ele quer metade disso aí. Então, vou dividir isso aí por 2, né? Então, vou pegar aqui, ó. 2 elevado a 11 mais 4 elevado a oitava potência, ele quer metade. Vou dividir por 2, tá? Então, ó, o 4 dá para escrever na base 2, tá? Ó, eu tenho 2 elevado a 11ª potência mais 2 elevado ao quadrado, que está elevado à oitava potência. Beleza, Sam. Tranquilo. Então, ó, eu tenho 2 elevado a 11ª potência mais potência de uma potência, 2 vezes 8, 16. Então, 2 elevado a 16 sobre 2. Ah, Sandro, ó, você pode botar o 2 em evidência aqui em cima. Você pode escrever assim, ó. 2 vezes 2 elevado a 10ª, ó, continua sendo 11, tá? E mesma coisa, o mesmo critério eu vou usar aqui, ó, 2 elevado a 2 elevado a 15, ó. Porque, ó, multiplicação de potência com a mesma base, eu vou repetir a base e somar. 1 mais 15, 16. Ah, beleza. Então, ó, ou você pensa em colocar o 2 em evidência, ou você lembra o seguinte, não é uma soma? Eu tenho que dividir o fator comum todos eles, ó, tá? Se você não viu assim, você faz assim, ó. Você conserva o 2, ali em evidência, vai ficar 2 elevado a 11, mais, coloquei esse 2 em evidência sobre 2 elevado a 11 não é 10, Sandro. Coloquei aqui, vai ficar 2 elevado a 15, tudo isso sobre 2. Então aqui, ó, 2 vai embora com 2. Aí você chegou aqui e fala assim, caramba, Sandro, não tem essa opção. Tem essa opção sim. Olha só, tá vendo esse cara aqui? Olha o que ele fez. 2 a 10, ele escreveu assim, ó, 2 vezes 5. Tá? 2 elevado a 15, 2 elevado a 15. Aí ele fez o seguinte, 2 a 10ª, que é 2 vezes 5, ele colocou 2 elevado ao quadrado, está elevado à 5ª potência. Ele fez essa brincadeira aí, tá? Quanto é 2 elevado ao quadrado? 4. Então, vai ficar 4 elevado à 5ª potência, mais 2 elevado à 15ª potência. A ordem aqui não vai mudar em nada a nossa resposta. Gabarito, letra D, e o gabarito aí procede. Condicionamento físico, um atleta corre sempre 200 metros a mais do que correu no dia anterior. Então, quando ele fala isso, isso é a razão, né? É a razão. Então, já tem uma PA de razão aí 200. Tá? Ele corre a mais, né? 200 aí. Aí ele fala o seguinte, né? Sabe-se que no terceiro dia, então, o meu terceiro elemento ali é 1.300 metros. E ele quer saber, no nono dia aí, quanto ele percorreu. Cara, essa questão, se na hora da prova você tivesse com dificuldade, né, de lembrar de piar e tudo mais, só você começar do terceiro dia. No quarto dia ele vai percorrer 1.500, depois 1.700, depois 1.900. Aí você chegaria no nono dia. Pô, tô no sufoco, eu faço isso. A outra é você usar a forma do termo geral, que eu gosto muito de usar assim, ó. Uma das maneiras que eu gosto muito nas minhas aulas de resolver esse tipo de questão é assim, ó. AN é igual a K. Ué, Sandro, não é A1 não? Calma. AK mais N menos K vezes a razão. Tá? Quando você coloca um 1 aqui, aqui você coloca 1. Aí fica AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? Você viu aí nas minhas aulas aí presenciais, você viu, né? Esse tipo de critério aí, né? Então, ó, A9 vai ser igual a 3. Então aqui vai ficar 9 menos 3 vezes a razão, que é 200. Quem é 9 é o que eu quero saber. Quem é a 3? 1.300. Mais 9 menos 3, 6. 6 vezes 200. Então, ó, A9 é igual a 1.300 mais 1.200. A9 vai ser igual a 2.500. Beleza? Então, gabarito, letra C, gabarito procede.
não precisava achar o primeiro termo, tá? Quando você pegar questões assim, não há necessidade. Mas se você gosta, se está acostumado, faça sempre da maneira que você acha melhor para você. Você podia também fazer, né? O A4 ia ser 1.500, o A5 1.700, o A6 1.900, o A7 2.100, o A8 2.300, o A9 2.500. Você podia fazer assim na hora da prova, sem nenhum problema. Tranquilo? Vamos fazer a próxima aí. O volume em metros cúbicos de uma pirâmide quadrangular regular. Se a pirâmide é quadrangular regular, sua base é um quadrado, tá? De aresta da base medindo 6 raiz de 2, e sua área lateral é 3 vezes a área da base. Beleza, cara. Tranquilão. Tá? Olha só. Vamos lá. Você tem o seguinte critério. Vou esboçar aqui mais ou menos. Você tem um quadrado. Tô dizendo aqui a mão livre mesmo, tá? Tá um tortinho, mas não tem problema não. O que acontece? A base é um quadrado, tá? Ele fala que a aresta da base mede 6 raiz de 2. 6 raiz de 2. Outro detalhe, ele fala que a área lateral é 3 vezes a área da base. Beleza? A base é um quadrado, tá? Então aqui eu vou chamar aqui, ó, 6 raiz de 2, 6 raiz de 2. Você consegue perceber que a área lateral é 4 vezes a área de uma face que é triangular. Aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. Tá? Que é triangular ali. Vou chamar esse cara aqui de X, tá? Então, olha só, a área lateral vai ser 4, porque são 4 triângulos, são 4 faces triangulares. Idênticas, né? Já que essa pirâmide é irregular. São iguais mesmo, né? Então ele fala o seguinte: a área de cada face é um triângulo. A área do triângulo base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Aqui eu vou ter 3 vezes. O quadrado é lado ao quadrado, ou seja, 6 raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Ah, Sandro, 6 raiz de 2 ao quadrado ou 6 raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Posso cortar esse 6 raiz de 2 com esse 6 raiz de 2 aqui. Tranquilo? Posso simplificar por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então o x está ficando, ó, está ficando 2x igual a 3 vezes 6 raiz de 2. Confere? Confere, Sandro. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ou faço aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então a altura está ficando 9 raiz de 2. Confere. Beleza, tranquilão. Beleza, Sandro, tranquilo. Olha só o que acontece também. Tá? Aí agora aqui eu vou traçar a altura da pirâmide. Por que, Sandro? Para achar o volume, eu preciso área da base vezes a altura. Eu não tenho a altura da pirâmide, que é esse cara aqui que eu estou traçando agora. A altura da pirâmide. Tá? E ela forma com a base um ângulo de 90 graus. E essa linha que eu acabei de traçar aqui, ó, essa aqui é chamada de apótema da base. Se é um quadrado, vale a metade do lado quadrado. Então é 3 raiz de 2. Beleza. Então você tem esse triângulo aqui para fazer o teorema de Pitágoras. Ó. Você tem aqui, ó, 9 raiz de 3. Aqui você tem 3 raiz de 3. Confere? E aqui você tem a altura. Beleza? Lembrando aqui que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então aqui eu vou deixar só pronto um pouquinho. A base é um quadrado e o lado do quadrado a área do quadrado é o seu lado ao quadrado. 6 raiz de 2 elevado ao quadrado. Tá? Aqui é 2, tá? Não sei de onde eu estou tirando isso. Aqui, ó. Raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2, desculpa aí. Vezes a altura dividido aí por
3. Eu não achei a altura ainda, então vamos achar a altura agora. Sandro, Pitágoras nele, não é isso? Sim. Mas faz isso aqui, cara, olha só. Faz o seguinte detalhe. Não faz do jeito que está aqui não, olha só. O 9, ó, aqui eu tenho 3 raiz de 2. E o 9, né, ó. O 9 é 3 vezes 3. Então, beleza. Eu não vou usar isso aqui, beleza? Não vou usar. Eu vou usar 1 e vou usar o 3. No final eu multiplico o valor encontrado por 3 raiz de 2, beleza? Assim, ó. Fazer hipotenusa ao quadrado. Deixa eu só voltar aqui. Que é hipotenusa, ó, 3. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Vou passar 1 para lá, vai dar 1. É igual a h ao quadrado. Que é h ao quadrado, não é x não, Santo. H ao quadrado. 9 menos 1, 8. 8 é igual a h ao quadrado. H é raiz quadrada de 8. Não vou decompor agora não, tá? Vou deixar assim por enquanto, tá? Deixar assim por enquanto. Ah, Sandro, eu quero fazer logo. Então tá, vamos fazer logo. O que é 8? Não é 4 vezes 2? Então é 2 raiz de 2. Tranquilo? 2 raiz de 2 aí, que é igual a h ao quadrado. Só que cuidado. Por que, Sandro, cuidado? Questão 19. Numa PG oscilante, a soma do segundo termo com o quarto termo é menos 51. Então, olha só, Sandro, que uma PG oscilante é a PG onde a razão é negativa, tá? Então, olha só, ele fala que o A2 mais o A4, o segundo termo mais o quarto termo é igual a menos 51. Beleza. Então, olha só, o termo geral de uma PG é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, se você escrever o A2 em função do A1, você pode escrever, ó, A1 vezes Q elevado a 1. Porque, ó, 2 menos 1, 1. Então, então o A4 já posso escrever A1 vezes Q ao cubo. Isso é igual a menos 51. Isso aí guardado agora. Aí ele fala o seguinte, que o sexto termo, ou seja, o A6, é igual a 16 vezes o quarto termo, o A4. Ah, mas quem é o A6? O A6 em função do A1 é o A1 vezes Q elevado à quinta potência. É igual a 16. Quem é o A4 mesmo? O A1 vezes Q elevado à terceira potência. Posso cortar A1 desse lado que está dividindo com esse aqui, ó. Divisão, ó. Esse Q ao cubo, se eu passar dividindo, vai ficar Q ao cubo, Q é quinta, dividido por Q ao cubo, ó. Divisão de potência com a mesma base, eu conservo a base e subtraio, ó. 5 menos 3, 2. É igual a 16. Se eu tenho uma variável elevada a expoente par, eu sou obrigado a colocar, lembra, eu tenho uma variável elevado a expoente par, obrigado a colocar o mais ou menos, tá? Só se for variável elevado a expoente par. Então, quanto vale a raiz quadrada de 16? Ah, Sandro, a raiz quadrada de 16, 4. Então, é mais ou menos 4. Então, você tem duas raízes ali. Q igual a 4 e Q igual a menos 4. Essa não serve porque ele falou que a PG é oscilante. A razão é negativa. Beleza? Essa foi a dica aí na questão aí. Então, ó, A1 vezes menos 4 mais A1 vezes Q, que é menos 4 elevado à terceira potência igual a menos 51. Ele quer o primeiro termo, né? Então vamos achar aqui, ó. Vai ficar menos 4 vezes A1. Ó, expoente ímpar, conserva o sinal da base, fica menos vezes mais vai dar menos. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 64 A1 igual a menos 51.
Vou ficar com menos 68 vezes o primeiro termo é igual a menos 51. Ó. Então, o A1, eu vou ter, ó, menos dividido por menos, vai dar mais. Então, vai ficar 51 sobre 68. Dividindo em cima e embaixo por 17, né? 17. 51 por 17 dá 3. 68 por 17 dá 4. Então, 3 quartos, gabarito letra C. Tá? Vamos fazer a próxima aí. Questão 20. A altura de um cone de volume, né, é 32 π metros cúbicos é igual a metade do raio de uma esfera. Olha só, existe um cone, tá? Existe um cone que a área da base dele, né? Ele fala que a altura dele, né? Ele continua ali, né? Raio é igual a altura, né? É igual a metade do raio de uma esfera. Então, beleza. Existe um cone e tem uma esfera também, tá? Tem um cone aqui, deixa eu desenhar ele. E vou fazer o seguinte nesse cone. Vou traçar a altura dele e o raio de sua base. Altura, o raio da base ali, beleza. Olha só, a altura eu não sei quanto vale, então a altura eu vou chamar de H mesmo. O raio da base, ele fala ali que o raio da base do cone é 4, então a área da esfera em metros quadrados né? Então, a área da superfície esférica, deveria ser melhor isso, né? Falar assim dessa forma. A área da superfície esférica, beleza. Então existe uma esfera, vou fazer uma esferinha aqui. Tem uma esfera. Uma esfera e vou traçar o raio da esfera aqui. Tá? Esse aqui é o raio da esfera. Tá? Ele fala aqui que a altura de um cone é a metade do raio de uma esfera. Então, a altura do cone é a metade do raio da esfera. Ou seja, o raio da esfera é o dobro da altura do cone. Então, deixa eu melhorar aqui H ali, né, que parecia um pi, sei lá. O raio da esfera é o dobro da altura do cone. Beleza, descer e guardar. Achando a altura, eu acho o raio da esfera, dá para achar a área da superfície esférica, porque a área da superfície de uma esfera é 4 πr ao quadrado. Tá? Altura, volume de um cone. Volume de um cone, área da base do cone, vezes a altura sobre 3, é o volume. Numericamente está igual a quanto? 32 π ali, de acordo com a questão. Posso cortar π, vai embora com π. Quanto vale o raio? 4. Vou ter 4 ao quadrado, é igual vezes h. Vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 32, 96. Igual a 96. Eu vou ter 16h igual a 96. H vai ser igual a 96 dividido por 16, que vai dar 6, né? 6. H é 6. Então, se H é 6, o raio da esfera é 2 vezes 6, que é 12. O raio da esfera é 12, beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, a área da superfície esférica é 4 π vezes 12 ao quadrado. Quanto é 12 ao quadrado? 144. Então, eu tenho 4π vezes 144. Quanto é 4 vezes 144? 576. Que nesse caso, π, metro quadrado, que está na letra A. Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Na figura abaixo, mostra 3 circunferências de centro A, B e C. Então, aqui, ó, olha só. Eu tenho uma pequena circunferência aqui, de centro A, e ela é igual, essa circunferência de centro B, pode ficar são idênticas, são iguais. Confere? Beleza, né? E você tem uma circunferência maior, né? Essa maior aqui, que está aqui o centro dela. Você consegue perceber que o raio da circunferência maior
ela é o dobro do raio dessa circunferência menor, porque olha só, o raio dela vai de C até P, que é o diâmetro dessa circunferência aqui de centro B, beleza? Se eu chamar aqui de R, por exemplo, R, vou chamar de Rzão, linha, o raio da maior. Ela é 2 vezes R. Confere? Deixa isso aí guardado aí pra gente. Aí ele fala o seguinte, ó. É tangente 2 a 2, se as retas que ligam os pontos C, Q, P e T são perpendiculares, ou seja, aqui formam 90 graus, né? Mostrando que é o diâmetro da maior. Beleza. E se o raio da circunferência maior é 6, então ó, 6, aqui vale 2R, então o raio de cada umazinha vale quanto? 3. Então aqui é 3, 3, 3, 3, beleza? Cada raiozinho aí é 3, R igual a 3. Beleza. Aí ele fala o seguinte, quantos metros deve uma pessoa percorrer para ir do ponto P até o ponto Q, seguindo o trajeto dada pela figura. Então, olha só, ele sai do ponto P, ele percorre meia circunferência menor, aqui, ó, mais meia. Então, olha só, ele percorre uma circunferência completa, metade mais a metade, elas são iguais. Então, ele vai percorrer 2πr, que é o comprimento da circunferência, mais, ó, você observou que do círculo maior, quando ele chega em T, de T ele vai até Q, ele percorre 1/4 do círculo maior. Sandro, então vai ser 2πr', que é o raio do maior, sobre 4. Ele percorre 1/4, beleza? Então aqui eu posso cortar por 2 dá 1, por 2 dá 2. Agora eu substituir, ó, 2π, o raio vale 3. Então eu tenho 2 vezes 3 aqui, já tenho 6π, beleza? Aqui eu vou ter π. Quanto vale o raio da maior? 6. Dividido por 2. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Então eu vou ter 3π aqui. 6π mais 3π, 9π. Então ele percorreu 9π aí, de acordo com a figura. Gabarito letra D, gabarito procede. 22. Analise as alternativas a seguir. Se um trapézio tem ângulos externo reto, esse trapézio é retângulo. Se um trapézio tem um ângulo externo reto, esse trapézio é retângulo. Olha só, cara, trapézio, você tem o seguinte, olha só. Deixa eu só te mostrar aqui um detalhe. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho basicamente três tipos de trapézio. Então, vou colocar um trapézio qualquer para você para fazermos uma análise, olha só. Um trapézio aqui qualquer, tá? Ele não é isósceles, nem retângulo, ele é um trapézio escaleno, qualquer. Olha só, você aprendeu que os ângulos aqui, ó, de um trapézio, eles são suplementares. Lembra disso? Eles são suplementares. Se esse cara aqui é 90, por exemplo, 90 graus, deixa eu só mudar aqui. Se esse cara aqui é 90 graus, esse aqui é o suplementar, são suplementares, aqui tem que ser 90 também. Logo, esse trapézio, ele teria esse formato aqui, ó. Tá? Ele teria esse formato aqui. Ele seria assim. Então, ele teria essa cara aqui, ó. Então, guarda isso para você. Se você tem um trapézio, se um ângulo é 90 graus, necessariamente ele tem que ter o seu outro ângulo suplementar a ele igual a 90. Ele vai ser retângulo, tá? Vai ser um trapézio retângulo, ó. Tá? Ele teria esse formato aqui. Se esse aqui é 90, aqui tem que ser 90, ou seja, uma das bases é perpendicular, né? A altura é perpendicular às bases. Então lembra, se um trapézio tem um ângulo externo reto, então aqui, foi até externo, perdão, aqui, ó, externo, reto. Então esse trapézio tem que ser retângulo? Sim, ele é retângulo sim, beleza? Então ele é retângulo, tá? O mesmo critério que eu fiz ali. Né? Se aqui é 90, externo e interno é 90 também. Ele é reto. Então, sentença verdadeira. Tá?
todas as propriedades do paralelogramo são válidas para o losango. Ele olha que ele falou pra gente. Todas as propriedades do paralelogramo servem para o losango? Sim, serve sim. E vamos ver por quê. Se você quiser ver a aula de quadrilátero, vai no canal, pesquisa lá, quadrilátero, você vai ter uma aula completa sobre quadriláteros, tá? Então, olha só. Vamos aqui falar no paralelogramo rapidinho. Vou desenhar o losango aqui, né? Vou desenhar o losango. Deixa eu melhorar aqui. Tá. Tá um pouquinho torto, mas tá valendo. Olha só, eu tenho um paralelogramo aqui. Ó. Definição de paralelogramo. Paralelogramo é qualquer quadrilátero que possui lados pares de lados opostos paralelos. O losango, ó, tem esse lado paralelo a esse. Esse lado paralelo a esse. Então, o losango é um paralelogramo. Se o losango é um paralelogramo, ele possui todas as propriedades do mesmo. Se você ainda não está convencido, paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. No losango, os ângulos opostos são congruentes. Esse é igual a esse é igual a esse. Os ângulos consecutivos são suplementares. O losango também tem isso, tá? As diagonais cortam-se ao meio. O losango as diagonais cortam-se ao meio. Beleza? Então essa sentença ela é verdadeira. Agora, se ele falasse pra gente o seguinte: todas as propriedades do losango são válidas para o paralelogramo? Não. As diagonais do losango são perpendiculares e bissetrizes dos vértices. O paralelogramo não tem isso, tá? Então, o losango usufrui de todas as propriedades do paralelogramo, ou seja, ele goza de todas as propriedades do paralelogramo, tá? Então, item 3. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso de um paralelogramo são suplementares? Sim, é verdade. Olha só. Eu tenho um paralelogramo aqui. Ó, se esse ângulo aqui for obtuso, vou chamar de alfa. Esse aqui o agudo, perdão, obtuso e o agudo, perdão, obtuso e agudo, eles são suplementares porque, olha só, vamos fazer uma pequena prova aqui, porque é verdade. Você sabe que para ser paralelogramo, os lados opostos são paralelos. E aqui você teria ângulos alternos, ó. Isso aqui é alfa, aqui é alfa também. Isso aqui é um ângulo raso de 180, logo eles são suplementares. Verdade. Beleza? Sentença verdadeira. Então, olha só. Ele quer falsa nessa questão, né? Ele quer falsa. As incorretas, né? Então, olha só, cara. Letra A já não pode ser. Letra C não pode ser. Letra D não pode ser. Só pode ser a B ou a E. Tá? Dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são sempre congruentes? Não. De um paralelogramo, não. Tá? De um paralelogramo qualquer, não. Se ele faz de um quadrado, de um retângulo, aí sim. Aqui, ó. Esse cara aqui é consecutivo a esse. Então, vimos que eles são suplementares. São sempre suplementares. Agora, ser sempre congruente? Não. Falso, né? Onde eu li isso aqui? Aqui foi o 5, né? Foi mal. Aqui, ó. Dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são sempre congruentes. Isso aqui já é falso, foi mal. Esse é o item 5. O item 4 está aqui, Sandro. Tá? Mas, beleza. Então, ó, com isso, né? Fazendo essa análise ali, eu já observei que somente a 4 é falsa, a 4 não é falsa, tá? Somente ela não é falsa. Ó. Só pode ser letra B, mas vamos continuar ali. Ó, vamos ver o item 4. O quadrado tem as propriedades do paralelogramo, do retângulo e do losango. Sim, olha só. Vamos pegar aqui um quadrado e vou relembrar todas as propriedades existentes. Olha só. O quadrado, ele é um paralelogramo? Sim. Ele tem a definição do paralelogramo. Os lados opostos, né, os pares de lados opostos são paralelos. Já que ele é um paralelogramo,
os ângulos opostos são congruentes. E nesse caso, ele forma 90 graus. Então, a partir do momento que eu falo que ele é um paralelogramo, ele tem todas as propriedades de paralelogramo, já que ele é um paralelogramo. Beleza? Mas vamos continuar. Outro detalhe, os lados opostos paralelos são congruentes. É verdade. Outra coisa, ângulos consecutivos são suplementares. É verdade. Tá? As diagonais cortam-se no seu respectivo ponto médio. Verdade. Então, realmente ele é um paralelogramo e tem as propriedades dele. Agora vamos para o retângulo. Para o quadrilátero ser classificado em retângulo, basta ele ter os 4 ângulos internos iguais a 90. Um quadrado tem. Então, o quadrado ele é um retângulo. Se o quadrado é um retângulo, ele possui as propriedades do retângulo. Qual é a propriedade fundamental do retângulo? As diagonais cortam-se... Perdão, as diagonais são do mesmo tamanho. Sim, são do mesmo tamanho. O quadrado também. Logo, o quadrado é um retângulo. Sandro, ele tem a propriedade do losango? Sim, porque o quadrado ele é um losango. Porque para ser losango é todo quadrilátero que possui os 4 lados congruentes. O quadrado tem isso. Ah, Sandro, se o quadrado é um losango, as diagonais são bissetrizes. Sim, dividiu esse ângulo aqui em 45 graus. E aqui 45 graus. Tá? 45, 45. Se ele continua sendo um losango, as diagonais são perpendiculares. Sim, são perpendiculares, sim. No seu ponto de encontro forma 90 graus, tá? 45, 45. Aqui também, tá? 45, 45. Mas quando a solução do simulado fica um pouco grande, mas é assim que a gente faz. São várias propriedades aí, relembrando para você, tá? Não é só dar o gabarito e acabou. Então essa sentença aqui é verdade. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si e se cruzam em seu ponto médio, então esse paralelogramo não é um losango. Então vamos ver aqui, ó. Se as diagonais... Pô, qual é a definição das diagonais? Qual é a propriedade do losango? As diagonais, né? Cruza seu ponto médio, ele fala assim, se as diagonais de um losango, de um paralelogramo, são perpendiculares entre si, e se cruza seu ponto médio, então esse paralelogramo não é um losango? Sim, é um paralelogramo, é a definição dele, as diagonais formam 90 graus no seu ponto de encontro, que é ponto médio. Então, essa aqui é falsa, tá? É falsa. Então, gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Elevado a 1/3 mais 1/25 elevado a menos meio mais 0,0017 elevado a 0 vezes 1 sobre 0,888. Você achou que é, cara? Assim, ó. Vou abrir aqui colchete. Vai ficar 2 elevado ao cubo está elevado a 1/8. Mais, ó, se o expoente é negativo, eu vou inverter a base e vou trocar o sinal do expoente. Qualquer número elevado a 0 diferente de 0 é igual a 1. Então, e aqui eu tenho vezes 1 sobre 0,888. Essa dízima aqui, 0,888, eu vou escrever sendo. Na parte periódica só tem um único algarismo que se repete, então um único 9 no denominador. E o algarismo que se repete eu coloco aqui no numerador, então vai ficar 9, 8 nonos. Beleza? Aqui, ó, vou ter 3 vezes 1, 3. 3 por 3 vai dar 1. 2 elevado a 1, 2. Tá? O 25 eu posso fazer a mesma coisa. Decompondo o 25 vai ser 5 elevado ao quadrado, está elevado a meio. Ou você pode optar por escrever em forma de raiz, tá? Fica à vontade aí. Faz o que você achar melhor aí, tá? Vezes divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Tranquilo? Ó, aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Só tem sinal de mais, né? Posso somar em qualquer ordem. Ó, 2 vezes 1, 2. Por 2 vai dar 1. Vai ficar assim.
vezes 9 oitavos. Quanto é 3 mais 5? 8. 8 que multiplica 9 oitavos. Posso cortar 8, vai embora com 8, deu 9. Gabarito letra C, gabarito aí procede. Tem sua área igual a 75 centímetros quadrados. Os pontos os pontos D, E, F, G, divide o lado AC em 5 partes congruentes, ou seja, 5 partes iguais. Fator importante na questão. AD igual a DE, que é igual a EF, que é igual a FG, que é igual a GC. Deste modo, a área do triângulo BDF é, então olha só, traçar aqui um triângulo. E ele fala pra gente um detalhe. Ó. Vou chamar aqui de A, depois tem D, aí ele fala que tem E, F e G. E aqui é C. D, E, F, G. Beleza? Ele fala que a área desse triângulo maior, né, o ABC, é 75. Então, olha só, vou chamar esse pedacinho aqui de X, 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 X. A área do triângulo ABC, ele é base vezes altura. Eu não tenho altura ainda, eu vou traçar a altura dele aqui. Não tenho altura, eu vou traçar aqui. Traçar a altura ali. Pronto, tracei a altura. Vou chamar aqui a altura H. Então eu tenho o seguinte, ó. A base é 5x, a altura H sobre 2. Beleza? Ó, 75 é igual a 5x vezes H sobre 2. Multiplicando cruzado, 2 vezes 75, 150. Então, 150 é igual a 5xh. Precisa achar pelo menos um pedacinho de x aí, quanto vale, né? Vou passar, ó, dividindo todo mundo por 5, então x vezes h é igual a 30. Deixa aí guardado, beleza? Agora vamos focar no triângulo que ele pede. Qual é o triângulo que ele está pedindo? O triângulo que ele está pedindo é o seguinte triângulo. O triângulo DBD, F, esse aqui. É esse triângulo que ele quer, tá? O BDF. Esse triângulo BDF, a área dele, a área do triângulo BDF, ele vai ser base 2x vezes a mesma altura H sobre 2, né? Aqui sobre 5, sobre 2. Posso cortar 2 com 2. A área do triângulo BDF é igual a x vezes h. Isso vale quanto? 30. Então, 30. Beleza? 30. Sandro, teria um outro modo de resolver essa questão? Teria, olha só. A área do triângulo ABC está para a área do triângulo BDF, assim como, olha só, você consegue perceber que a altura dos dois triângulos é a mesma? Então, bastaria fazer a razão entre as bases. Ó. O ABC é 5x. O BDF vale x. Ó. Posso cortar x e vai embora com x. Esse cara aqui vale 75. Então, ficaria assim, ó. 75 está para a área do triângulo BDF, assim como 5 está para 2. 5 por 5 dá 1, 75 por 5 dá 15. Multiplicando cruzado, 30. Beleza? Você podia fazer assim, tá? Toda vez que tiver a mesma altura os triângulos, alturas iguais, basta fazer razão entre as bases, tá? Vamos para a próxima aí. Mais B, mais C, mais D, mais E na figura abaixo. Cara, aquela questão, assim, aquele concurseiro, né? Ele já conhece essa questão, ele já marca a opção
e fica suave. Ele conhece já esse tipo de questão, ele já fez várias vezes, sabe até a resposta. Pô, só na EA, esse tipo de questão na EA já apareceu 3 ou 4 vezes ao longo da história, tá? Então, olha só, eu vou reproduzir essa figura aqui, para a gente ver o detalhe, olha só. Vamos reproduzir ela aqui. Ou ampliar ela, né? Deixar ela um pouquinho maior. Ó, eu tenho um ângulo A aqui, né? A. Aqui eu tenho um ângulo B. Aqui eu tenho um ângulo C. Aqui eu tenho um ângulo D e o ângulo E. Então, olha só, eu vou focar nesse triângulo aqui, olha só. Vou focar nesse triângulo aqui. Vou marcar ele aqui. Aqui, ó. Marcar esses vértices aqui. Tá vendo esse triângulo? Um triângulo que eu vou chamar de ABC. Confere? Esse ângulo aqui, em relação a ele, ó, esse ângulo aqui é ângulo externo. O ângulo externo do triângulo ABC. Ele é um ângulo externo. E esse ângulo externo é a soma desses dois internos não adjacente a ele. Então esse ângulo aqui, ele vai ser igual a C mais E ou E mais C. Beleza? E agora eu quero que você foque nesse triângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de vértices vermelhos aqui, tá vendo? Vou chamar de T, E, F. Tá vendo o triângulo DEF? Tá vendo esse ângulo externo aqui em D? Esse ângulo externo do triângulo DEF, esse ângulo aqui é externo dele. E esse ângulo externo é a soma desses dois internos não adjacentes. Tá? Então, ó, você teria aqui, ó, um triângulo, tá vendo esse triângulo aqui? Vou chamar aqui de G. Tá? O triângulo GBD. O triângulo GBD, se eu somar os ângulos internos dele, que é o ângulo A, colocando na ordem B, C, T e E, é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Tá? Sandro, teria alguma fórmula pronta para isso? Cara, tem sim. Ah, Sandro, que isso? Tem? Tem sim. Mas esse tipo de questão você está acostumado a fazer assim. Imagina se tivesse uma estrela, né? Esse seria um polígono estrelado. Se você tem um polígono estrelado de 20 pontas, por exemplo, como você fazia isso? Olha só, como você faz esse tipo de questão? Vou te dar esse bizu aí, tá? Poucas pessoas conhecem esse bizu aí. Olha só, um bizu que eu vou te falar, eu costumo não falar isso pra galera aí. Se eu quero a soma dos ângulos da ponta, então eu vou chamar de SP, tá? A soma das pontas. Aqui, a soma dessas pontas aqui que eu acabei de achar agora. Vai ser 180 graus, que multiplica N. O que é N, Sandro? O número de pontas que essa estrela tem, tá? Desse polígono estrelado, número de pontas, menos 2 vezes, sei lá, vou inventar aqui uma letra. Vou chamar de Y, tá? Y. Sabe o que seria esse Y? Tá vendo? Olha só. Você vai fazer, quando você te pegar um polígono estrelado, olha o que você faz. Tenta traçar, eu vou traçar até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo traçar uma reta aqui, de um vértice a outro aqui, ó. De uma ponta a outra, tá vendo? Aí você vê quantos ângulos formam aqui na concavidade externa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a reta, ó. Tá vendo aqui, ó? Sobrar esses dois aqui. Então isso aqui é meu Y, tá? Aqui, ó. Y seria esses ângulos aqui formados na concavidade externa, tá? Então você teria aqui, ó, 180 180. Essa estrela tem quantas pontas? 5. Menos 2 vezes, ó. Quantos ângulos foram formados aqui nessa concavidade? 2. Pode vir qualquer reta que você pegar aqui, ó, forma, ó, 2, tá vendo? Ó, caraca, Sandra, é verdade. Então forma 2. Então esse Y aqui, que chamei de Y ali, é esses ângulos formados aqui, ó. Traça uma reta ligando
um vértice ao outro, ó, formou, e eu vejo quantos ângulos são formados aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui fora. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4, 1. 1 vezes 180, vai dar 180 aí. Beleza? Então, gabarito, letra B, gabarito, procede. Se você pegar uma questão dessa que tiver mais de 5 pontas, você ficar com dificuldade, pô, lança nessa fórmula aqui, tá? Nessa fórmula aqui. Beleza? Então, até o próximo simulado aí. Então, bom estudo para vocês aí.